No vídeo anterior, falamos sobre o pensamento de Giuseppe Chiovenda, desenvolvido a partir da sua famosa palestra magna proferida em Bolonha em 3 de fevereiro de 1903. Naquela palestra, como nós vimos no vídeo anterior, Chiovenda desenvolve a sua concepção publicística de processo e de ação, desenvolvendo uma visão na qual a ação, concebida como um direito potestativo de implementar a condição para a realização da vontade da lei, ele passa então a conceber a ação numa perspectiva voltada para o Estado, voltada para a atuação do direito objetivo, e lá, já naquela palestra, ele deixa muito claro que pensa o processo numa visão finalística objetiva, como ele diz, uma finalidade objetiva, na qual o processo serve para fazer valer a vontade do Estado, serve para valer o interesse público em detrimento do interesse privado, do interesse das partes, e que, portanto, isso impactaria no modo de distribuir os poderes do juiz e os poderes das partes no processo. Em 1906, Chiovenda ele profere uma palestra no Círculo Jurídico de Nápoles, e essa palestra depois será vertida em texto conhecido como As Correntes das Reformas Processuais Contemporâneas. E nesta palestra, Chiovenda deixará muito claro que a sua visão publicista de processo está diretamente influenciada por Anton Menger, autor que já trabalhamos aqui, e por Franz Klein, autor que também já foi trabalhado nos nossos vídeos e que é o grande responsável pela reforma processual austríaca de 1895. Então, se você não assistiu ainda o vídeo sobre Franz Klein, são 3 vídeos, eu sugiro que assista, pois irá ajudar bastante a entender o pensamento de Chiovenda. Sobre essa palestra de Chiovenda, eu quero destacar apenas alguns pontos. Nosso vídeo de hoje vai ser bastante sucinto. Chiovenda dirá que a chave das reformas processuais está justamente no dimensionamento dos poderes das partes e dos poderes do juiz. E aqui, Chiovenda dirá que a administração da justiça é uma função pública, uma função soberana do Estado e que ele tem interesse direto não somente no andamento do procedimento, não somente na busca dos meios de prova, mas também no próprio direito material deduzido em juízo. E a partir daí, então, Chiovenda começará a trazer uma série de elementos que são muito parecidos com aqueles que nós vimos nas aulas sobre Franz Klein e também no vídeo sobre Anton Menger. Chiovenda dirá que o juiz deve ser munido de poderes, o juiz deve ser um juiz ativo, muitas vezes para assessorar, para auxiliar a parte mais débil. Aqui a gente vê uma influência direta de Anton Menger, e irá pautar a sua construção teórica em 3 elementos. O elemento da concentração, ou seja, de um procedimento mais concentrado, mais enxuto, com atos dentro desse procedimento que ocorrem de modo menos espaçado. O elemento da oralidade, essa é uma das marcas do pensamento de Chiovenda, é o que acaba ganhando mais destaque, inclusive, posteriormente, na sua visão reformista, e o elemento que anda junto com tudo isso, que é o elemento do aumento dos poderes do juiz. Então, a gente verifica aqui, já em Chiovenda, uma série de elementos que servirá de base para as reformas processuais da primeira metade do século XX. Notadamente a questão do reforço dos poderes do juiz, que segue a linha da reforma processual austríaca de Franz Klein. E aqui também é importante fazer um destaque. Após o final da Primeira Guerra, Chiovenda chegou inclusive a defender que em alguns territórios italianos que haviam sido pertencentes até o final da guerra ao Império Austro-Húngaro, e que nesses territórios teria prevalecido a legislação austríaca, que ela fosse incorporada ao direito italiano. Chiovenda, inclusive, desenvolve um projeto de reforma processual que é nitidamente inspirado na reforma processual austríaca. Então, há uma relação muito próxima entre o publicismo de Chiovenda e a visão autoritária de processo, que já foi desenvolvida anteriormente, a partir da reforma processual austríaca de Franz Klein. Mas seguindo, eu quero destacar ainda que, embora haja uma certa
discordância ou uma certa polêmica sobre até que ponto que Ovenda foi influente ou não no Código de Processo Civil Italiano de 1940, um código construído no bojo do regime fascista de Mussolini, o fato é que o próprio Calamandrei, que escreve depois o discurso sobre o Código de Processo Civil de 1940, o próprio Calamandrei chega a afirmar em seus livros que a obra de Chiovenda seria uma espécie de comentário antecipado do Código de Processo Civil Italiano de 1940. É verdade que esse código, que como está bem posto na sua própria exposição de motivos, ele está centrado na autoridade do Estado, ele está centrado numa visão de um processo para o juiz e não para as partes, como disse o ministro da Justiça Dino Grandi, quando ele vai falar sobre esse novo código, um código centrado no juiz e não nas partes. É bem verdade que todos esses elementos, eles são muito próximos do pensamento de Chiovenda. Há quem diga, como o caso de Franco Cipriani, que a influência mais notável é de Franz Klein. Mas vejam, não há como dissociar o processualismo científico italiano de Chiovenda, a sua visão publicista de processo, a sua visão de processo e de ação em que esses institutos são voltados principalmente para o Estado e não para as partes. Não há como dissociar tudo isso dos modelos de processo que serão construídos no século XX, como é o caso do modelo italiano, que são modelos publicistas e autoritários de processo. Então, de fato, como diz boa parte da doutrina italiana, Chiovenda tem a paternidade, melhor dizendo, tem a paternidade moral e intelectual do código. Se não totalmente, parte dela pode ser identificada no código. Parte do pensamento de Chiovenda pode ser identificado no Código de Processo Civil Italiano de 1940. E aqui eu já quero adiantar, nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, que Chiovenda, já no início do seu pensamento, vejam que a obra de Chiovenda, a virada publicista de Chiovenda, que começa em 1913, ela vai se solidificar dentro da ideia de um sistema centrado no elemento publicista a partir de seus escritos já em 1906, 1907 e assim seguindo. Isso vai influenciar diretamente uma obra a respeito do procedimento civil em Portugal, de um autor chamado José Alberto dos Reis, que será ministro da Justiça durante o regime salazarista, que será o responsável pela reforma processual portuguesa de 1926, será o responsável pelo Código de Processo Civil Português de 1939, e nós veremos em outro vídeo que esse código é essencialmente marcado por elementos publicistas e elementos autoritários, tal qual acontecerá com o Código de Processo Civil Italiano, publicado em 1940. O mesmo se diga sobre o Código de Processo Civil Brasileiro, de 1939, que é influenciado por basicamente 3 autores: Chiovenda, Franz Klein e José Alberto dos Reis. Então vejam que aqui nós já estamos começando a entender que o publicismo processual, gestado a partir do processualismo científico do século XIX, com Bealow, por exemplo, desenvolvido na Itália a partir de Chiovenda, será a base teórica para as legislações autoritárias do século XX. Mas isso nós veremos num vídeo posterior. Até mais!